Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Acho que o frio assustou todo mundo, né? Eita, nós. Mas vamos lá. A gente, faça frio, faça chuva, estaremos aqui. Vamos que vamos. A gente fazer aquele estudo que a gente vem fazendo aquele livrinho Sinal Verde, que é um livrinho bem puxador de orelha da gente, né? Então vamos continuar o estudo. Parentes difíceis. Olha só o tema. Esse é bravo. Parentes difíceis. Quem tem parente difícil aí? Todo mundo tem? Será que também eu sou um parente difícil? Hã? Será que não? Olha, eu acho que eu sou também. Vamos aprender o porquê disso aqui. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. A gente aprende isso direto, né? Se nós temos alguém difícil dentro da nossa casa, por que será? O que será que eu fiz para ele numa outra vida? Ou ele para nós, né? Para mim. Então, a gente tem que agradecer a Deus pelos parentes difíceis que nós temos dentro da nossa casa. E tentar, da melhor forma possível, fazer uma amizade, ter paciência, né? Essa palavra Cabe em tudo, né? Você já reparou que em todo lugar a paciência cabe. Mas é para a gente ir aprendendo. Então é possível que nós, a maioria de nós, né, tenha ali parentes difíceis para nos experimentar. Testar, sim, para saber até quando eu consigo ter a paciência, a calma. E a gente tem que entender isso. Nós, espíritas, nós temos que entender que atrás desses sinais que são nos dados, tem um grande desafio para todos nós. Grande desafio. aprendizagem. Um aprendizado que a gente vai ter. Então que a gente possa aceitar, né, e entender e não criticá-los. Jamais brigar. Jamais. Tudo bem que de vez em quando sai um ou outro arranca rabo ali, mas que a gente possa aceitá-los, perdoá-los, que ele nos perdoe também, porque também a gente, né, ninguém aqui é anjo, e ninguém aqui também é certinho, corretamente. Então, mas que a gente saiba, o importante nessa história toda é que a gente entenda, compreenda os porquês. Porque se são colocados dentro da nossa casa, ou que estão ali e vêm, é porque algum motivo tem para nos experimentar, nos testar as questões kármicas que todos nós temos. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Ele examina a nossa evolução espiritual. Esse parente, né, problema, ele está nos cutucando. Ele está ali nos desafiando. Está fazendo com que a gente perca a cabeça, que a gente perca a paciência, saia do trilho, né? Ele está lá para nos testar mesmo. Que possamos aceitá-los, né? Se for para o nosso próprio bem, né? Se nós entendermos que tudo aquilo que eu fizer hoje para mim mesmo, no futuro, quando eu estiver desencarnado, porque aqui na Terra é fácil, não quero que você venha mais à minha casa, ou mando embora, mando para um asilo, mando para um hospital qualquer aí, é fácil. Eu estou livre do meu problema. Descartado. Mas é o grande desafio dos nós espíritas, né? Porque a gente conhece, sabe os porquês. Para quem não tem o entendimento, descartar um parente é fácil. E fez, olha, está me prejudicando, então vai embora. Não me pertence. Só que nós
né? Aí entra o nosso livre-arbítrio, entra uma série de fatores que nos fazem entender os porquês. E aí a gente pensa 5, 10 vezes antes de fazer ou de tomar alguma atitude. Muitas vezes a criatura complicada que se nos aprega, a família, traz consigo as marcas do sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Se esse indivíduo está me cutucando, está me afinetando, está fazendo tudo, será que eu não fiz o mesmo numa outra encarnação? Será que eu não fui aquele algoz, aquele cara chato, que chegava na hora do almoço? Oi, gente, cheguei para almoçar. Ah, que legal, seja bem-vindo, sente-se à mesa. Ou outras atribuições que nós mesmos, né? Às vezes nem sequer passamos pela nossa cabeça, algo às vezes muito mais grave, onde talvez tenhamos abandonado essa criatura, ou talvez por questões ideológicas, briguei com ele, nos separamos e perdi a oportunidade de recuperar o tempo perdido numa outra vida, e ele está ali, ó, me cutucando, né? Muito agora que a conta chega. Às vezes, muitas vezes a gente acha que o parente, aquele que é chato, ele que é o culpado. É aí que a gente precisa se ater, né? Porque pode ser que eu fui aquele parente chato no passado. Alguém lembra que fez tudo no passado? Eu não lembro. Eu lembro que eu tenho que cumprir alguma coisa aqui nesta vida. Eu lembro que eu tenho que ser, né, melhorar a cada dia. Não sei se eu fiz mal a alguém, né? Igual nós, acho que eu fiz a palestra na quarta-feira do caso vocês não estiveram aqui, né? Senti a falta de vocês, viu? A família toda aí. Mas eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre as questões do umbral. E nós todos, né? Nós todos, de uma certa forma, temos o nosso passado vindo de lá, de uma certa forma. Ninguém aqui foi anjinho, não. Quem foi anjinho não está aqui neste planeta e nem neste momento aqui. Então, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer no passado para merecer esta criatura hoje aqui? Aí é cada um que vai analisar e entender. É o que ensina a nossa doutrina, né? Gente, eu recebo por dia, acho que umas 10, 15, aqueles spam. Todo dia. Todo mundo recebe, né? É incrível um negócio desse. Acho que nós fomos também no passado esses cricas. Tá vendo? Caiu aqui talvez nós lá no passado perturbamos muita gente para esse pessoal estar nos perturbando hoje. Fica a lição aí para mim e para todos nós, né? Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu. Olha que legal isso. Porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Né? Então, a gente às vezes, nós temos uma postura, eu tenho uma diretriz, eu tenho minhas convicções, só que elas são diferentes, principalmente dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos primos. Eu gostaria que o meu filho fosse totalmente diferente do que ele é hoje, talvez nas questões trabalhistas, profissionais, mas, né, não são. Talvez eu gostaria que o meu filho ou minha esposa cuidasse, por exemplo, saísse de um ambiente, apagasse a luz, que eu fico toda hora, a gente fica caçando, né, os erros dos outros. Então, né, são exemplos, né, que a gente tem que os meus conceitos de família que eu tive através dos meus pais não são os mesmos. Eu não posso exigir deles que sejam igual a mim. A gente tem que ensinar. Olha, é assim, tem que ser desse jeito. Ou, melhor seria, né? Se você está com vamos pegar um exemplo bem simples. A luz acesa. Está lá no quarto, ninguém está no quarto, a luz está acesa. Tá certo?
aquilo pode estar me incomodando, mas para ele não faz diferença nenhuma, tá certo? Então a gente, né, a pessoa tirou de um lugar um objeto, tirou, pegou, usou e põe em outro lugar, não põe no mesmo lugar. São brigas, acho que todos nós temos com os nossos familiares, né? A gente briga muito por isso. Poxa, ainda mais os jovens de hoje, me perdoe os jovens, eles tiram daqui e põem em qualquer lugar e não estão nem aí. Então não é que eu cansei de brigar, né? A gente vai aprendendo a entender que cada um, como diz aqui, tem uma... Eu não posso exigir deles, né, o que eu quero que eles sejam. E é incrível. Quanto nós, assim, se nós temos um filho problema, me perdoe aqui, né, dentro de casa, ou com drogas, ou com qualquer coisa, tudo isso que são pequenininhos se tornam invisíveis para nós. A gente só tem aquele grande problema, né? Então fala, puxa vida, meu filho poderia largar de beber, por exemplo, ou largar... Essas questões de luz, disso, daquilo, se tornam secundárias, não é? A gente fala, puxa vida, eu queria que o meu filho tivesse um bom emprego, eu queria que a pessoa fosse isso. E as questões particulares do nosso dia a dia vão-se embora. Então, nós, às vezes, a gente fica procurando pelo em ovo dentro de casa, com a esposa, com filhos, com a sogra, com o sogro, não importa, com quem quer que seja, com o parente. A gente acha e pensa e quer que eles sejam iguais a nós. Um cunhado, né? O sogro, a sogra, enfim, os parentes, todos os nossos parentes. Então, olha aí, né? Até isso a gente tem que cuidar e não deixar de ter esse conhecimento, de agir como está pedindo aqui, é algo particular de cada um de nós. De que forma eu vou agir nessas situações? Fica a critério de cada um. E nós não precisamos falar para ninguém. É nós que guardamos, né? Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias e em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. É aquilo que eu falei no começo. Não adianta eu querer descartar alguém, né? Se a vida, todo o nosso processo, lá na frente, vai se autodescartar por si só. Ele vai se desmanchar por si só. É óbvio que existem situações, e isso são situações individuais de cada um. Quando eu tenho, às vezes, um parente difícil, por questões de vício, né? São viciados em química, talvez, é difícil de você conseguir tirá-lo daquela situação, tá bom? Então, às vezes, é necessário você colocar ele temporariamente, não esquecer lá, colocá-lo num lugar onde ele possa ser tratado. Porque, às vezes, a gente não tem capacidade de tratar determinadas questões, não é verdade? Eu tinha um amigo, tenho ainda esse amigo, que o pai já faleceu, mas o pai com mal de Alzheimer. E no decorrer, uma pessoa maravilhosa, ele sempre falava muito bem do pai. Chegou um determinado momento que o pai, já com Alzheimer bem avançado, queria matar a mãe. E ele tinha dentro de casa armas, era na época, né, quando era permissível ainda ter armas dentro de casa. Então, na primeira fase, o que eles fizeram? Pegaram as armas e tiraram do ambiente. Mas aí você teria que tirar faca, tudo, tem que tirar tudo. Não teve jeito. Então, nessas situações, hoje, a gente tem que entender que temos que, né, levar para um lugar onde ele possa ser cuidado adequadamente. Mas o mais importante é nós não deixarmos eles esquecidos. Vá hoje numa casa de idosos para você ver a grande questão dos idosos é o abandono. Isso é, né, nos nossos dias, é o abandono dos idosos. Então nós temos situações onde eu tenho outras questões que eu tenho que cuidar e às vezes se faz necessário tais situações.
mas jamais abandonar em alguém em algum lugar, né? Agora, tem pessoas que só está bem fisicamente, está bem, mas sabe, a pessoa tem o método, tem as questões dela, tem os hábitos também. E aí um filho fala assim, vai morar lá em casa, a filha, vai para minha casa, vende a sua casa e vem morar comigo. Nossa, é terrível. Porque às vezes a gente tem que às vezes aceitar quando está numa situação, se você percebe, tem sinais que vai começar a dar problema, então você precisa entender e às vezes aceitar. E se você for para a casa de alguém, você tem que se habituar aos costumes daquela casa. E não você querer impor os teus costumes. A gente tem que ceder quando eu estiver lúcido, quando eu estiver bem. Eu tenho que ceder. Se eu vou para a casa de qualquer que seja de um parente, de um amigo ou de um filho, eu tenho que respeitar a casa de quem eu estou entrando. Assim como eu gosto que as pessoas que adentram a minha casa respeitem os meus atos, meus hábitos, né? Você já pensou? Veio o irmão lá do outro lado do não sei o que, vem à minha casa e começa ali transformar toda a minha rotina, os meus costumes. Estou lá assistindo um programa, ele vai lá e põe naquele gosta. Já, né? Então, você falou, opa, o que está acontecendo aqui? Por mais bondoso que você seja, não é legal. E as pessoas, muitas vezes, não se dão conta do que estão fazendo. Então, da mesma forma que eu tenho que, se eu estou indo para a casa de alguém e vou viver naquela casa, eu tenho que deixar de lado tudo o que eu tinha na minha. Quando era a minha casa, eu podia fazer o que eu bem entendia lá. Mas a partir do momento que eu vou morar com alguém, na casa de alguém, ou até mesmo num asilo, numa casa de idosos, se eu estiver bem, mentalmente, né? Não adianta eu estar louco. Mas se eu estiver bem, eu tenho que aceitar o quê? As regras daquela casa. Respeitar os outros. E é uma briga danada. Me perdoe, quando a gente chega numa certa idade, 80, 90, né? Onde a gente não aceita nada que os outros falam para nós. Nós nos tornamos teimosos. E a gente, às vezes, dentro de uma casa, vamos suporando que você ali está na mesma situação que todos. E lá você quer impor a sua autoridade. E se torna o quê? Uma pessoa chata, mesmo dentro de um lugar que não seja a sua casa. Então, nós temos que aprender que nós, dentro dessa parentelha que aqui está colocando, os parentes difíceis, eu possa ser um parente difícil. Eu também posso, e me colocar no lugar daqueles que eu estou indo ou estaria lá passando o meu problema. Ou sendo convidado, ou morando na minha própria e aceitar, né? Só que essa questão do meu aceitar não significa aceitar as diferenças, os hábitos das pessoas que estão entrando na minha casa. É muito importante, quando nós entrarmos na casa de quem quer que seja, pedir licença. Sempre é importante isso, respeito, com licença. E é legal da nossa parte, quando nós recebemos amigos e parentes, sejam bem-vindos. Porque, mesmo que a gente, em espírito, tá, na parte espiritual, quando nós praticamos o evangelho no lar, quando temos o hábito da oração, sempre vai ter ali um guardião na nossa casa. Com licença. Eu, quando eu entro aqui, às vezes, quando eu não esqueço, com licença, seus guardiões, com licença, nas salas onde eu sei que tem ali alguém, eu peço licença. Porque a gente está adentrando em um lugar que eu preciso estar habituado a fazer. Aqui, por exemplo, eu tenho uma postura, tá certo? Aqui é uma postura que eu tenho que respeitar todos nós. Não adianta eu querer fazer o que eu bem entendo aqui, que não vai ter ninguém, só vai ter cadeiras vazias aqui. Então, tudo aonde quer que a gente vá e esteja, o importante da nossa educação, né? do nosso compreender. Mas voltando ali para o nosso beabá, a última aqui nos coloca: nas provações e conflitos do lar terrestre,
quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações, certas dívidas contraídas por atacado. Então, o que nós fizemos nas nossas vidas passadas? Quantos erros, quantos problemas eu causei na minha vida, né? A gente só tem isso gravado em consciência, graças a Deus, porque senão hoje a gente não conseguiria absorver tudo, porque são várias vidas que a gente já teve, e algumas complicadas. Então, felizmente, Deus Pai, né, que nos criou, nos colocou esse lacre, encarnou, já esquece, mas nos guarda na consciência, porque eu preciso saber o que, e a gente tem consciência dos nossos erros. Você sabe, você sente isso, que, né, nos hábitos, nas falas, nos palavrões, nas horas difíceis você se coloca meio difícil. Então a gente se conhece, eu me conheço, a gente se conhece. Todos nós nos conhecemos e sabe aonde é o problema ali. E que a gente possa repensar nisso, né? É a grande lei da doutrina kardecista, né? Meu livre-arbítrio. Esse bendito do meu livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu bem entendo. Vou para a direita, vou para a esquerda, a porta larga, a porta estreita. Aqui eu faço o que eu bem entendo. Quando eu conseguir, e quando nós chegarmos no discernimento em tudo aquilo que nós fizemos, que esse dia vai acontecer, aí a gente vai ter o quê? Vai ter as questões de remorso, de peso. Puxa vida, eu podia ter feito tanta coisa e deixei de lado. Então a gente costuma dizer que a melhor oportunidade que nós estamos tendo é agora. Cada um de nós. Estamos vivos aqui, tá? Acho que eu estou vendo só tem pessoas vivas aqui, né? Não tem só o espírito. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Mas, se nós estamos encarnados, é a nossa melhor situação. Quantos e quantos espíritos estão na fila? Buscando e querendo uma oportunidade de ter a que nós estamos tendo hoje. Então vamos aproveitar o máximo possível. E nunca é tarde para nada. Nunca. Jamais. Né? O arrependimento, a questão de nós nos mudarmos moralmente, jamais e nunca será tarde. Jamais. Nos meus últimos segundos de vida também é válido. Mas não precisamos chegar tanto. Acho que há tempo. Né? Com tantas lições que a gente está tendo, né? Não precisa chegar nesse ponto. Acho que a gente tem capacidade de ir pensando, se autoanalisando e melhorando aos pouquinhos. Tá certo? Então eu encerro esta primeira parte. E eu, antes de iniciar, porque hoje vocês vão ter que me aguentar até o fim hoje. O nosso palestrante não vem, mas eu sei o tema, está aqui comigo, né? Já estudei um pouquinho. Então me perdoe se eu for fazer hoje o Médico Jesus, fazer a apresentação, falar sobre o bingo, falar sobre Jesus e postes, que é o tema da palestra. Vocês não vão ficar chateados comigo? Não, então tá. Vou tentar ser o mais agradável possível, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre o bingo da nossa casa, né? A gente vai comentar isso até o dia 8, viu? A gente vai falar isso toda vez, para nós não esquecermos que no dia 8 de junho, mês que vem, já está aí já. Nós vamos ter uma tarde muito gostosa, agradável, onde a gente vai, né, estar aqui, nos conhecendo até melhores, brincando, né? É uma tarde que vai ser muito gostosa, tá certo? Os convites já estão à venda. Ajudem-nos, né, a manter a nossa casa, tá bom? Eu agradeço muito. E as questões ali dos comes e bebes, né? Os comes principalmente, nós tarefeiros vamos fazer as tortas, os bolos, os doces, né? Se alguém quiser trazer por sua própria vontade, pode trazer também, tá certo? Porque a gente vai fazer de tudo que for trazido, a gente vai comer aqui mesmo. A única coisa que a gente vai cobrar seria a água e os refrigerantes, tá certo? E a alegria de estarmos aqui com vocês, tá bom? Tem bastante prenda, já recebemos muita coisa.
mas o que vier sempre vai ser lucro para casa, tá bom? Muito obrigado. E a outra coisa, o que é? Vamos ver se vocês lembram, que eu não posso deixar de falar. Evangelho no lar, né? Esse é inesquecível. Por que nós insistimos tanto nisso? Porque a gente bate nessa tecla, porque é assim, é fatídico dizer que quando eu estou numa situação difícil, eu esqueço do Evangelho. Eu não faço o Evangelho. Eu tenho assim, não sei, não quero fazer, não estou bem, não vou fazer. É aí que nós devemos insistir, porque são nesses momentos que a gente, através do Evangelho no lar, a gente acende uma luz e a gente aprende que através disso o nosso lar se torna melhor. E talvez a minha bronca, o meu nervoso, a minha falta de oportunidade daquele segundo se esvaria ali, vai embora. Porque eu fiz o quê? Eu acendi uma luz dentro da minha casa, tá certo? Então o Evangelho no lar, como a gente vem sempre dizendo, é a luz. Quando a gente queima os miasmas, né? No nosso dia a dia, a gente arrasta uma cadeira, às vezes aumenta o tom de voz, às vezes discute com um, com o outro. E essas reações, elas vão o quê? Elas vão imantando. Toda a nossa emanação mental tem peso. Toda, né? Nós já aprendemos sobre isso, né? Que nós temos a nossa mente, ela tem peso. E se eu mentalizar coisas negativas, elas vão fazer o quê? Vai emanar, aonde quer que eu esteja, energias negativas, escuras. E nós fazemos isso porque nós somos craques. Somos craques, né? Em fazer, de imantar mais coisas negativas que positivas. Todos nós, independente de quem nós sejamos. E o Evangelho faz o quê? Através da oração, da prece principalmente, nós fazemos o que? A gente vai queimando esses miasmos, eles vão se dissolvendo. É como eu costumo dizer, até nas coisas que a gente costuma deixar dentro de uma gaveta, naqueles lugares onde a gente guarda, às vezes, coisas, ferramentas, nós homens, né, que temos esse hábito, e às vezes a gente deixa aquilo acumular e fica anos e anos sem mexer. Então é bom sempre mudar, tira de lá, põe aqui, tira uma coisa que esteja ali há muito tempo no mesmo lugar, né? As roupas principalmente, tem roupa que a gente passa anos e fica dentro do guarda-roupa lá, as traças estão comendo e a gente não tem como, e a gente esquece de dar para alguém às vezes. Tem o nosso bazar aqui, ó, que está precisando, a gente, né, ajuda também, o bazar ele é importante para isso também. Né? Mas não é a questão do bazar, tá? Eu estou aqui explicando a questão de nós movimentarmos as nossas energias dentro do nosso lar. Principalmente nessa época que vem agora, a gente, por causa do frio, a gente costuma deixar as janelas fechadas. O nosso ambiente ele fica viciado e a energia se acumula através dessa inanição de não movimentarmos o ar. Então é sempre bom ter uma janela aberta, sempre deixar o sol bater, queimar essas energias negativas, tá certo? E evitarmos brigas, evitarmos palavras de baixo calão, evitarmos arrastar cadeira, né? Isso tudo cria ruídos na espiritualidade, tá bom? Socar a porta. Bater a porta nem me fala, Onde eu moro, né? tem gente que acha que o braço é o poder. Talvez seja o vento, não julgue. Não, você não sabe, não é? Então sabe o que nós temos que fazer? O que nós aprendemos? Paciência. Não. Além da paciência, orar, emanar para ele energia boa, para que ele não faça mais isso. Olha como é diferente. Nós já aprendemos isso. Se eu tenho alguém que é meu, e às vezes não precisa ser nem parente, viu? É um vizinho. Se eu tenho um vizinho difícil, se eu colocar pensamento, cada dia que ele faz isso, pior, que eu, puxa, esse cara, meu Deus, bate a porta, né? O que eu estou fazendo? Eu estou colocando energia negativa em cima dele. Eu sempre às vezes eu falo sobre isso, né? Que a maioria de nós teve chefe, não teve?
ou um ou dois já passaram por nós algum chefe. E quando a gente pega aquele chefe chato, aquele chefe que você fala bom dia e fala por quê, né? Então você está no chuveiro de manhã tomando banho, você já está pensando que você vai ter que encarar aquele sujeito ou aquela pessoa o dia inteiro. Então você já começa a jogar energia negativa. E joga energia negativa em cima dele. Quando você chega à minha frente, o que você fez o tempo todo? Só jogou coisas ruins e ele vai estar fazendo exatamente tudo aquilo que você pensou. Então, se nós revertermos isso, em vez de energia negativa, colocar energias boas, talvez ele, da próxima vez que for bater a porta, ele pense, vou bater a porta, talvez vai incomodar alguém. Manda energia boa para ele. Tá bom? A gente consegue. A gente fala, não, é difícil. Eu sei, tudo é difícil para nós, mas nada é impossível. Como nesse instante, onde a gente se recolhe aqui com um colóquio amoroso de agradecimento à espiritualidade, com um colóquio amoroso com Jesus, com o nosso Pai Maior, para que a gente possa nesse instante e através da espiritualidade desses irmãos maravilhosos que já estão aqui nos recebendo, já está aqui desde os primeiros momentos do dia, preparando toda a energia que cada um de nós precisa. E este é o momento, aqui estamos. E nesse instante, abrindo o meu coração, abrindo a minha mente para recebê-los, para que a gente possa, em espírito, em pensamentos, conversar com eles, colocar para eles as nossas necessidades básicas de saúde, necessidades de um bem-estar, a minha intenção de ter um bom emprego, de ter um bom vizinho, de ter, enfim, aqueles detalhes que a gente costuma sempre estar pedindo a Deus. Este é o momento que eu até possa pedir um bom emprego, uma boa condição para que eu possa me manter, pedir, inclusive, por aqueles que não tiveram hoje tiveram a condição ou a possibilidade de estar presente nesta casa, de estarem longe, mas que estão agora aqui na internet, os nossos filhos, nossos parentes que talvez estão na faculdade, estão trabalhando, ou que também não quiseram estar presentes, independente de qualquer que seja a situação, vamos emanar uma energia boa para todos eles, de amor, energia de compreensão, de paciência, e que esse sentimento que criamos aqui, essa corrente de luz, ela possa se estender para os nossos vizinhos, da frente, do lado, de cima, de baixo, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso Brasil e pelo nosso planeta, que nos acolheu há muito tempo e que nos dá a oportunidade de aqui aprendermos. E nesse momento que vivemos aqui no Brasil, que nós possamos elevar, que nós possamos também da mesma forma emanar uma energia positiva para os nossos irmãos lá do Sul, Rio Grande do Sul, que eles possam receber tais energias, acalentando os vossos espíritos, acalentando o poder que cada um tem dentro de nós de recomeçar. Nós podemos recomeçar, nós podemos reiniciar com fé em Jesus, com fé que as provações que passamos são necessárias para o nosso aprendizado. E assim, com muito carinho, nos ajoelhamos perante a Jesus para dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males,
Que assim seja. Muito bem. Então vamos chamar o nosso palestrante, que está aqui. Eu vou falar um pouquinho também de alguma coisa que não esteve, nem teve oportunidade de vir, está gravado na internet, sobre umbral, né? Eu falei bastante sobre isso, que eu achei que foi interessante também nós falarmos um pouquinho das coisas, porque a gente fala das coisas ruins, né? Mas a gente fala que as coisas ruins são necessárias para nós hoje. E hoje o tema, por incrível que pareça, o tema que foi escolhido, isso já está gravado há muito tempo, é Jesus e Posses, do livro Jesus e Atualidade, tá? Era o tema da palestra de hoje, que o nosso amigo Marigo iria fazer, mas teve ali um imprevisto. E vem, né, esse tema é um tema que envolve riqueza, envolve bens materiais, envolve ciúme, envolve a nossa, vamos dizer assim, o nosso apego a algumas coisas que temos aqui na terra. E Jesus, né, ele nos ensinou, quando ele falou, né, deixai os seus bens na terra e me siga. O que ele quis dizer com isso? Eu vou até... O que Jesus quis dizer com isso? Deixai os bens na terra e me siga. O que vocês acham? Qual foi a intenção dele? Pode falar bem, assim, o que vier à mente. Desapegar dos bens materiais e seguir a... Sim. Mas se eu colocar isso para hoje, você consegue se desvencilhar dos seus bens materiais? Você tem ali o seu casaco, você tem a sua casa, tem o mínimo possível. Hoje, nós, talvez, se eu fosse fazer isso, eu iria passar necessidade por aí, não ia? Sim. Então, qual foi a maior lição e qual foi a lição que ele nos passou? Você tem razão. De eu não me apegar aos nossos bens materiais. Não me apegar. Não ter, né? Não, como? Não deixar de ter. Não deixar de ter, mas não que aquilo seja algo muito maior e melhor ou necessário para a vida, o quê? Após o nosso desencarne e a morte. Você vai levar no caixão os teus bens materiais? Né? Você vai levar sua riqueza, vai levar... Nada, a gente não leva absolutamente nada nisso, tá certo? Quando ele disse, então, deixai os bens materiais e seguir, Jesus pertencia a uma esfera altíssima de luz, de poder. Ele, inclusive, é o nosso governante, é o nosso governador espiritual. Tanto é que ele veio ao nosso planeta para nos ajudar. Vivíamos ali naquela oportunidade, há 2000 anos atrás aproximadamente, num caos total, amando ali estátuas, nos matando e fazendo atrocidades incríveis. E o que ele veio? Ele veio para nos ajudar, nos salvar, nos mostrar lições, né? Nos mostrar tudo aquilo que a gente vem aprendendo hoje, não é isso? Então, Jesus, ele sabia e ele entendia que o reino dos céus não era aquele que ele estava, era aquele que ele estava. O reino, ele falou, você é rei, sim, mas não desse lugar aqui. Então, olha aqui, se ele pede para nós nos desvencilharmos dos nossos bens materiais e segui-lo, qual é a nossa função, o nosso objetivo maior? Qual é? É nós evoluirmos. Não é essa a questão que a gente aprende sempre? Eu estou aqui para quê? Só para existir neste planeta de provas e expiações? Não. Eu estou aqui para quê? Para evoluir. Eu quero evoluir para outros orbes, outros planetas. Eu quero, né? Ou até então, evoluir para habitar o próprio planeta Terra que está se transformando. E como é que eu consigo evoluir, que eu consigo acompanhar Jesus?
Se o reino de Deus não é deste mundo, qual é o melhor caminho? É quando nós estamos em espírito. Porque ele sabe que esta parte do tempo que estamos aqui, ela é passageira. Nós estamos aqui por momentos, uns até meses, outros até dias dentro do ventre da mãe, e outros 100, 110, 120 anos. Mas é passageiro. Ninguém vai ficar aqui para falar ou contar daqui dos outros. No ano de, né, que já faz mais, ninguém vai estar aqui com tanto tempo assim. Nós vamos envelhecer e vamos deixar o nosso corpo material na terra, e ele vai se desfazer. E eu vou levar comigo o quê? O meu pensamento, a minha consciência. E se eu for levar os meus bens terrenos, para onde eu vou? Quando eu morrer? Umbral. Né? Nós não falamos isso na quarta-feira passada? Como que eu quero seguir Jesus, querendo levar os meus bens materiais? Na minha consciência. Se eu lá, quando estiver desencarnado em espírito, e querer usufruir, ou estar preocupado com os meus dólares, com as minhas empresas, com os meus carros, com tudo aquilo que eu conquistei, eu não vou conseguir jamais ir de encontro a Jesus, ou até a Deus ainda é mais distante ainda, né? Mas vinde até a mim, né, como espírito puro, desapegado dos bens materiais. E eu falo até de parente, gente, de irmãos. Nós temos que nos desapegar de questões de espíritos e de, às vezes, encarnados, marido e mulher, filho e filha, irmãos. Um dia nós vamos entender melhor isso e vamos aceitar melhor isso. Porque quando nós estamos aqui encarnados, nós estamos em matéria. Eu estou ajudando ao trem, estou com a minha esposa, com os meus filhos, uns ajudando aos outros. Mas se eu desencarnar primeiro, vamos supor, eu e a minha esposa, se eu vier a desencarnar primeiro, eu não posso, né, fazer que a minha esposa vai fazer tudo o que eu quero. Se eu desencarnei jovem como eu estou ainda, e ela quiser ainda namorar alguém, ela pode, mas se eu quiser, se eu não quiser, se eu estiver apegado a ela, eu vou atormentar, eu vou puxar o pé dela à noite. E aí eu não vou conseguir acompanhar Jesus, porque eu estou preocupado em puxar o pé dela à noite. Não terá paz. Não, exatamente. Não vai ter. Você vê que nem mesmo... A gente tem que ir lá e leve. Nem mesmo essa questão de parente, nós precisamos... Jesus dizia, quem são os meus pais? Quem são meus parentes? Ele não disse isso no dia que estava ali reunido na casa, não sei de quem lá, que eu não lembro agora, fazendo uma reunião, e os irmãos, né, que estavam fora, e a casa lotada, não cabia mais ninguém, e ele falou, poxa vida, né, vieram chegar lá, os seus pais estão aí, você precisa arrumar um jeito. Falei, quem são eles? Ele sabia disso, gente. Os pais, Maria e os irmãos de Jesus, eram seres como o outro que estavam na terra. Estavam ali por uma necessidade. E ele não fazia diferença entre irmãos, nada. Porque todos ele amava com tudo. Não tinha diferença. Então o amor dele não dá para a gente comparar. Ele nos deixou. Então, se eu tenho que me desprender até dos meus queridos parentes, quiçá do meu carro, dos meus bens aqui na terra. Então, quando Jesus colocou isso, quando ele fala Jesus e posse, é tudo aquilo que nós precisamos de nos desprender. Existe uma questão que nós, quando estamos numa condição boa, uma questão que estamos com os nossos bens, eu tenho uma fortuna, sou um empresário, eu tenho, tudo ali está correndo maravilhosamente para mim, eu não tenho problema financeiro, não tenho
não devo nada para ninguém, mas eu tenho uma riqueza muito grande. Eu tenho as minhas casas, eu tenho meu dinheiro que está lá no banco, eu tenho a empresa que eu estou tratando lá. Qual será a preocupação desse rico? Em manter a riqueza. E muitas vezes ele não divide. Muitas vezes ele se torna o quê? Um egoísta. Porque ele precisa manter a riqueza. Se hoje, vocês imaginem hoje, deve ter aí 1 ou 2 pessoas mais ricas do mundo. Você sabe o que elas estão fazendo? Competindo quem fica mais rica, que é o número 1. Enquanto milhões e milhões de pessoas passam necessidades. Será que eles estão preocupados em dividir alguma, ou dar mais emprego, ou fazer ali algo de bom para alguém, sem que ele não precisa perder a fazenda, não precisa perder nada. O simples fato dele poder dividir o que está em excesso às vezes com ele, mas não. Mas isso é uma questão quando nós temos o poder na mão. Então, quando nós dissemos que, quando nós caímos aqui na Terra com essa provação, é difícil. É dura, porque a gente experimenta coisas, né, esses sentimentos, que quando a gente tem, né, o mínimo possível, talvez, nós não estamos preocupados assim, né, tudo que nós ganhamos é importante, tudo que nós conquistamos é importante, mas não transformar esses bens em algo maior que a minha própria existência. Né? Então, Jesus, nessa página que diz assim, ó, apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Ele acha que possui e ele se torna um prisioneiro. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte sempre presente na vida. Olha só, eu vou morrer, o que eu vou fazer com tudo isso? Para quem que eu vou deixar? Quem que vai ficar? Como que eu vou fazer? Quem vai dar continuidade? Fazer uma divisão, né? Ele não está preocupado, ele está ali, está preocupado com aquilo que ele construiu. Conheço um que dividiu. Eu conheço também alguns empresários que foram exemplos. Dr. Antônio Hermínio de Moraes, eu nunca canso de falar. Um homem riquíssimo, tinha de tudo. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa das empresas dele, e ele era a pessoa mais humilde que você possa... Eu estava de encontro com ele na praça lá, Praça Ramos de Azevedo, onde ele tinha o escritório. Esse homem, ele se vestia, o paletó era sempre o mesmo, ele fez até a propaganda do carro mais... Lembra do Fiat 140? Foi 147 que ele fez? Ele fez a propaganda de um carro lá. Ele não se preocupava com o posicionamento. Ele tinha uma casa maravilhosa aqui no litoral paulista, e ele andava sozinho. Ele dava o maior trabalho por seguranças dele. Ele falou, não quero, mas a família exigia que ele tinha, porque por causa do poder, da questão que ele tinha. Mas ele nunca se preocupou. O que ele fazia? A preocupação dele era de dividir. A preocupação era de ter empresas que pudessem dar emprego. E da mesma forma, eu trabalhei numa empresa, antes que foi a própria Votorantim que comprou, a Indústrias de Papel Simão, acho que alguém já ouviu falar nessa empresa. Eu tive a oportunidade também de conhecer a família, onde a terceira geração vendeu a empresa para dividir entre os sócios, entre os familiares. Destruíram uma empresa, um bem que dava emprego, que gerou ali tínhamos ali mais, acho que 600, 700 funcionários que tiveram que sair. O pai construiu, os filhos mantiveram e os netos destruíram, infelizmente.
mas porque tinha muito poder na mão, era muito dinheiro. E eles não queriam ter dor de cabeça com empresa, com isso, eles queriam viver bem. Foram morar nos Estados Unidos, não sei, Miami, se dividiram por aí. Dá para a gente distinguir quem era o rico bom e o rico que egoísta, não dá? Sim. Então a riqueza, ela é perigosa, ela tem várias assim, situações onde, se você não tomar cuidado, você se deixa levar, mas não que seja proibido, que é pecado ser rico, de jeito algum, mas nós precisamos saber como conduzir esta riqueza. É óbvio, se eu sou rico com R$1.000, um exemplo, tá certo? Eu tenho R$1.000 na minha carteira, me torno rico. Se eu pegar estes R$1.000 e dividir para 1.000 pessoas, R$1, eu vou me tornar um pobre, igual todo mundo. E eu vou dar emprego? Não. Eu vou fazer algo diferente? Não, eu vou ser mais um pobre. Então, se eu tenho esses R$1.000, eu tenho que transformá-lo e fazer com que ele possa dar empregos, que ele possa ser dividido para uma sociedade. Então é importante que a gente tenha esse discernimento. É importante que nós saibamos, né, o quão é perigoso um fio de navalha ter condições financeiras. Quando a pessoa tem muito dinheiro, ela se sente poderosa, ela se sente superior, orgulhosa. A maioria, infelizmente, gente, infelizmente, nós mesmos, quando temos algo além daquilo que eu imaginava, a gente, se não tomar cuidado, se torna um arrogante. Nós mesmos, com o pouco que a gente possa ter, disputa, às vezes, de ter... Eu tenho um vizinho que tem um carro X e eu vou disputar com quem tem o melhor carro. Começa ali uma disputa. Quem tem o melhor emprego, quem tem o melhor relógio, quem vai se mostrar. Nós mesmos somos estas pessoas disfarçadas. Que nós mesmos, infelizmente, quando desencarnarmos, vai querer levar o carro para cima. Levar o relógio, levar o sapato de cromo de crocodilo, sei lá, italiano. Não vai adiantar nada, porque eu não vou conseguir acompanhar Jesus. Desvaria, porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impedem de enfermar-se, neutralizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Você, às vezes, nessa questão, muitos se aproximam de nós por interesse. Não porque eu sou bondoso, não, às vezes muitos se aproximam da gente por interesse. Pô, o cara é dono daquela empresa, ele vai, né, se eu for retribuir, fizer tudo para que ele possa, eu agradar a ele, quem sabe ele não divide um pouco comigo. Fazer amizade. Fazer amizade. Amizade interesseira. Às vezes, até numa questão normal, eu deixo de convidar um amigo de trabalho que está na minha mesma posição para convidar quem? O meu chefe. Por quê? Interesse. E às vezes a gente não é pela questão humana, é por interesse. E nós nos desviamos nesses sentidos. Então, se a gente não repara nesses nossos, vamos dizer assim, modos de ser, a gente acaba fazendo igualzinho os outros. A gente vai se tornando egoístas e nós vamos nos tornando o quê? Só. Nós vamos nos tornando, as pessoas vão percebendo quem a gente é e vão nos isolando. Isso se eu não tiver muito dinheiro. Até em família acontece isso, gente.
Até em família. Até quando a gente tem uma herança, vocês já viram o que acontece? A briga é ferrenha. É ferrenha. Vai para a justiça, existe ali um processo infernal para conseguir, às vezes, uma casa. Conseguir ali, hoje, em termos atuais, que seja 500 mil reais. A família perde a postura, perde a sinceridade, perde tudo por causa, às vezes, de uma casa. E aí aquela briga, né? Às vezes a gente quer, aí se aproxima da pessoa, faz tudo o que ela quer, principalmente quando ela chega num ponto da idade que ela começa a ter, começa a envelhecer e ela tem poder. Aí chega um sobrinho, o sobrinho bondoso, o sobrinho que leva para todo lugar, a sobrinha. Eu já tive isso como experiência, né? E aí a pessoa, quando percebe, então a pessoa vai dando, não, você é meu sobrinho preferido, e não sei o que lá, e ele vai achando que quando a pessoa morrer, vai dar tudo para ele, né? Tudo dele. E aí ele cai na real que não, tem mais 10 para dividir a herança. Mas não é assim que acontece muitas vezes? Me perdoe, gente, às vezes eu coloco alguns exemplos que não acontecem em todas as famílias, mas, sim, via de regra, a gente passa por isso. A gente percebe o egoísmo que as pessoas têm. Às vezes você fica até surpreso com a atitude de algumas pessoas, né? Que estão do seu lado e quando mais você precisar, some. Pode até nos eliminar. Pode. Está acontecendo vários casos hoje. Até eliminar. Filho matando os pais por causa, né, o Nardoni ali, não foi o que aconteceu? Toda semana tem. Né? Eu não quero nem, isso aí é assim, essa semana aí, peixe, eu não quero nem ouvir isso, pelo amor de Vamos Deus. dividir a nossa É, herança. por isso que eu não vou deixar herança nenhuma para os meus filhos. Eu vou gastar tudo. Tenho alguns me ouvindo lá atrás. Lá. Eu vou gastar tudo. Vai ficar o quê? Meu amor por vocês. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor, consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Foi o que eu acabei de dizer, né? E aí vai, né? Tem aí bastante coisa que eu acabei já antecipando e passando para vocês. Mas o que mais me chamou a atenção em tudo isso, né? Neste livro e nesse capítulo, que é o livro Jesus e Atualidade, Jesus e Posses. Então, eu quis frisar para todos vocês, e para mim também chamou muita atenção, é a questão de nós nos libertarmos dos nossos bens em condições emocionais. Eu posso ter um carro bonito? Posso. Eu posso ter uma casa boa? Posso. Eu vou trabalhar, eu vou me estudar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou ter foco na minha vida. Eu tenho objetivos. E isso tudo faz parte de nós, seres humanos, né? Porque se eu perder os meus objetivos, eu perco o meu sentido de viver aqui nesta terra. Porque o trabalho se faz necessário. Eu preciso ter recursos para comprar, me alimentar. Quem hoje vive sem nenhum tostão no bolso? Não dá, não consegue. Vai ser um mendigo, vai ser um andarilho por aí, vivendo das custas dos outros. Não é isso que a doutrina fala, e nem Jesus também queria isso. Então, que nós possamos compreender que o que eu tenho, aquilo que eu tenho, seja grande ou pequeno, que eu não me apegue a isso. Às vezes eu sou pobre, mas eu tenho ali um Fusquinha, eu brigo com o Fusquinha, né? Que foi o carro que mais pegou na nossa geração, né? E eu só tenho aquele Fusquinha, mais nada. Mas quando morrer eu quero levar ele. Danou-se, né? É pior do que um cara rico.
Então, seja pobre ou seja rico, nós temos que nos desapegar dos nossos bens, porque se eu tenho esta blusa, ela está me servindo agora, que está me acolhendo do frio. Mas não que ela vai estar comigo ou que ela seja tão importante que ninguém possa um dia usar também. Eu não preciso me apegar, não, isso aqui foi algo que, sei lá, eu comprei com muito carinho. Muitas vezes a gente faz compras e tem objetos que tudo bem, às vezes é doado, é presente de um pai, de uma mãe, então você tem aquilo como lembrança, mas não tem valor nenhum. Aquilo é um objeto sem valor comercial. Não tem um custo financeiro, então eu me desprendo daquilo. É até bom a gente ter algo que às vezes a gente se recorda, uma foto, um objeto, mas não que lhe remeta valores financeiros. Por quê? Quando eu desencarnar, gente, eu ainda não vou estar próximo de Jesus. Ainda não. Porque a nossa condição ainda, ela não é ainda muito boa. Vocês sabem disso, né? Que a gente ainda está aprendendo, nós não estamos ainda, nós não chegamos na plenitude dos nossos conhecimentos. Ainda estamos, né? Vivendo momentos difíceis. Estamos sofrendo, estamos tendo dificuldades com tudo. Mas tudo isso ainda tem um lado bom, positivo, que é aquele que nos está fazendo o quê? Está nos lapidando, está nos cutucando, está nos testando. E nós, eu repito isso, nós somos encarnados privilegiados. Somos sim. Todos que estão encarnados, vivendo todas essas diferenças que estão havendo hoje, com tudo, né? Parece que nós somos aqui, né? Nos colocaram numa parede e estão nos metralhando, né? Querendo tirar o pouco que às vezes a gente tem, somos objeto daqueles que não querem o nosso bem, porque às vezes aqueles que não conseguiram o que nós conseguimos têm inveja, querem ter o que a gente tem sem fazer nada, querem apenas ter o que nós às vezes conquistamos. E isso está acontecendo, né? Então nós temos que nos preparar. E isso nós temos um orgulho imenso de dizer, né? Eu estou vivenciando um momento bom na Terra, vivenciando com as dificuldades, estou me lapidando e eu tenho que tolerar aquele meu parente que está do meu lado. Porque eu estou aprendendo. Você vê, se nem mesmo eu consigo tolerar um vizinho, quiçá estar do lado de Jesus, você acha que nós temos essa capacidade? Eu vejo as pessoas dizendo assim, não, ele vai, né, faleceu, ele vai estar do lado de Deus, vou para Deus. Gente, meu Deus do céu, meu Deus, que, né, como a gente costumava dizer assim, morreu, vai descansar agora, vai estar do lado de Deus. Gente, né, quanta coisa que nos mostraram, quantas ilusões nos mostraram para manter alguns critérios de ganhos, nos enganando. E a gente sabe que não é assim. Se nós conseguirmos, como eu disse na semana passada, conseguirmos chegar numa casa espírita e ser aceito, nós já conquistamos uma parte do paraíso. Se eu conseguir chegar, se eu conseguir colocar o meu pé dentro daquele portão, se eu tiver sentimento, eu tiver discernimento em aceitar a ser ajudado, eu estou pondo o meu pé no paraíso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque se eu fizer isso, eu já estou me desprendendo do meu fusquinha. Enquanto eu conseguir ainda, enquanto eu tiver com o meu fusquinha na minha cabeça, eu vou passar bem distante, porque vai ter luz, vai ter coisas boas e aquilo não me atrai. Acabou o nosso tempo. Espero que, né, vocês me tenham absorvido Jesus e posses, né? Que a gente tenha o discernimento de entender o rico e o pobre. O pobre, né, só para terminar, as ganâncias do pobre, às vezes, quando ele não tem, não tem. Então ele não tem muito o que perder, não é verdade? E às vezes, o pouco que eu tenho, eu sou pior do que o rico.
e vice-versa com o rico, né? Então, mas na balança ali, quando nós estivermos um dia em espírito e tivermos que ter esta aprovação, que a gente tenha guardado na nossa consciência. Vou ter que descer como rico, né? E eu vou ter uma experiência, eu vou ter que pedir a Deus que me ajude a não me tornar um avarento na terra. A avareza é pecado. Capital. Vamos lá? Que nós possamos, né, cada um de nós, inclusive eu que estou aqui colocando, refletir um pouco sobre tudo isso que nós aqui pudemos ouvir, onde muitas das palavras que aqui foram ditas foram inspiradas através dos irmãos de luz que nos colocaram todos esses ensinamentos para que nós possamos, aos poucos, ir absorvendo todos esses ensinamentos que Jesus nos ensinou. O amor, a caridade, o amor ao próximo principalmente, o bem-estar na minha família, com os meus vizinhos, com os meus parentes, para que eu possa, aos poucos, ir lapidando o meu espírito nesta jornada que aqui me encontro. Que eu possa refletir, que eu possa agradecer ao Pai, agradecer a Jesus e agradecer a estes irmãos que nesse instante estão conosco, vibrando por nós, iluminando cada um de nós para que nós possamos seguir tudo isso que aqui nos foi dito. E com a prece de Maria nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Que cada um de nós possa retornar às suas casas, aos seus lugares, né, de onde quer que estejam, e poder, né, dar um abraço caloroso naqueles que vocês deixaram lá em casa, às vezes um filho, um marido, um pai, um avô, e que a gente possa dividir com todos eles um abraço bem caloroso, que possa transmitir este amor que aqui recebemos. Uma boa noite, muita paz e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Eu vou dar